Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para mais um vídeo do canal Jumozão. Nesse vídeo eu gostaria que você já ficasse de sobreaviso, não é um vídeo sobre eletrônica. Lembre-se que esse aqui é um canal onde eu não tenho uma visão específica. Há massivo material de eletrônica, mas esse vídeo especificamente não é sobre eletrônica. E eu vou falar de assuntos referentes à Bíblia Sagrada, pois eu sou um biblista e o assunto é nesses termos. Nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz sobre a Terra plana na visão de um biblista. E eu posso falar com a liberdade que Deus me deu, como pregador do evangelho que sou, como evangelista que sou. Então eu tenho múltiplas funções, a minha vida gira em torno do meu trabalho de servir a Deus. Então eu vou falar sobre a Terra plana em relação ao que as Escrituras Sagradas dizem. É muito difícil o assunto. Vamos deixar aqui, olha, o mundo do jeito que nós somos ensinados e o jeito que ele gira, né? Ele gira nessa direção e é assim que você aprendeu. Bem, querido, a Bíblia Sagrada, ela não fala nada especificamente sobre esse assunto aqui. Absolutamente nada. O que é que existe? Existem interpretações, existem tendências, existem temores, existem medo do vexame, de passar vergonha, tudo isso existe, mas algo que nós possamos dizer, olha, a Bíblia fala a respeito disso. A terra, o formato dela é esse. Não existe um direcionamento bíblico nesse intento. Nunca Deus se importou em querer dizer para nós essas coisas que hoje fazem parte da nossa curiosidade e é objeto de discussão. Então eu vou trazer questões, eu vou trazer passagens bíblicas que iluminam numa direção. Agora, por que só agora, nesse momento? Veja bem, querido, quando a gente fica numa cadeia e alguém diz para nós que, olha, você tem chance de sair dessa cadeia. Aí você começa a lutar por essa chance. Eu vou lhe explicar algumas coisas. Quando os evangelistas, os pregadores, eles começaram a aparecer desde o advento da presença do Senhor Jesus aqui na Terra, eles eram dotados de uma fé sobre-humana, uma fé muito grande. E isso graças à influência do próprio Senhor Jesus e às dores inauditas que eles passaram naquele momento. Então isso levou eles a ter uma certa estrutura de fé. Eles acreditavam em coisas que hoje, de certo ponto, poderiam ser conceituadas como absurdas. E essa fé que eles tinham levou a igreja a crescer, levou o mundo a ser hoje que é um mundo que crê em Deus. A maior parte do mundo ela é cristã, aí tem o pessoal do Islã, as outras religiões orientais, mas a maior parte é cristã. O Brasil é cristã, México é cristã, Estados Unidos, Canadá é cristã, muita gente da Europa é cristã. Aqui o cristianismo está avançando na África, a Rússia tem a igreja ortodoxa, então a própria China há relato de que ela já foi cristã uma época, mas o fato é que a massa do mundo é cristã. Então nós temos aqui, como você está vendo, o globo. É o que é ensinado para nós e nós vivemos assim, a nossa mentalidade foi formada desse jeito. Ocorre o seguinte, que atualmente nós temos ouvido essa possibilidade, você pode sair da cadeia que lhe colocaram. E os pregadores da antiguidade, eles tinham tamanha fé que eles não tinham a menor dificuldade em crer no que dizia as Escrituras, no que diz as Escrituras. Hoje, nós estamos na seguinte situação, nós estamos num dilema. Ou a gente se conforma à sociedade ou nós seremos ridicularizados. Ou a gente se amolda à sociedade ou nós seremos taxados como loucos, como pessoas lunáticas, pessoas que não estão passando bem da cabeça. Aí, muita gente que são cristãs, devido ao trabalho dos primeiros cristãos, elas estão com certa vergonha, com certo medo e preferiram anuir a ser bem vistas pela sociedade. Muitos líderes famosos, muitos pregadores famosos, eles têm um trânsito pelo pessoal da riqueza, pelo pessoal do poder, pelo pessoal de influência. Então eles preferiram manutenir essa aliança, esse elo, essa proximidade a serem taxados de loucos. Nós temos passagens bíblicas que elas não dizem, olha, o formato da terra é esse, mas elas aludem, elas sugestionam. Vamos aqui a algumas passagens bíblicas, eu vou diminuir aqui, sair do Google, né, do Google Earth, e vou para algumas passagens bíblicas que mostram para nós. Veja o seguinte, os pregadores, com essa distância que tem do início das pregações, do início do cristianismo, a fé de todos está minguando, querido. A fé de todos está diminuindo. E não é algo que eu estou notando da minha parte, é algo que foi vaticinado, é algo que foi profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Quando ele deixa no ar aquela pergunta,
quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele faz essa pergunta muito difícil de ser respondida, porque ele pergunta, será que ele ainda vai encontrar algum tipo de fé na terra quando ele vier, quando a volta dele acontecer, que é dentro dessa expectativa que nós servimos a Deus, que nós somos cristãos? Então, é uma clara evidência, uma clara revelação de que a fé está minguando, ela está diminuindo. À medida que vai se afastando dos primeiros momentos, ela vai diminuindo, ela vai perdendo a sua efetividade entre as pessoas. Aí o que acontece? Como eu não quero ser taxado de louco, eu não quero ser ridicularizado, o que é que eu faço? Eu me afeiçoo àquilo que todo mundo diz. A fé está minguando, as pessoas estão se distanciando de Deus. Mas esse distanciar de Deus mantém elas ainda em sociedade. E elas, de certa forma, escolheram se amoldar à sociedade a ter um pensamento totalmente antipas, um pensamento contrário, um pensamento diametralmente diferente daquilo que todo mundo fala. Então, como as pessoas não têm mais essa estrutura de fé para crer no impossível, para crer, inclusive, em certas coisas que poderiam ser chamadas de absurdas, elas preferiram se afeiçoar àquilo que todo mundo diz. E essa é uma grande vantagem que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas tem, porque ele tem mais pessoas dizendo as coisas que ele quer do que tem Deus aqui na terra dizendo as coisas que Deus quer. Tem mais pessoas para fazer o mal do que para fazer o bem. Nós temos muitas pessoas que estão sendo chamadas para servir a Deus, mas elas vêm todas acanhadas, elas vêm com vergonha, elas vêm intimidadas, inclusive. Elas vêm com medo. E esse medo não é banido. Ela convive, ela cresce com esse medo. E, em meio à sociedade, esse medo faz ela diminuir a capacidade de expressar a fé que ela tem. Aí ela vai se afeiçoando aos ditames do dia a dia e da moda. Veja o seguinte, como a fé das pessoas está diminuindo, se tornou certo costume dos pregadores procurar embasamento científico naquilo que ele está pregando. Ele tem tão pouca fé na maneira de pregar que ele procura embasamento científico naquilo que ele está falando para ratificar aquilo que ele está dizendo. Pela própria fé dele, ele não consegue se posicionar. Pela própria fé que ele tem, ele não consegue afirmar certas declarações bíblicas. Está lá escrito, mas ele não consegue afirmar, porque ele não tem aquela fé que se assemelha ao que está escrito. Aí o que é que faz? Ele procura patrocinar, ele procura legitimar o que ele está falando, o que ele está pregando, buscando elementos da ciência moderna. E se a ciência moderna diz assim, ele não dirá mais assado, ele vai dizer assim. Ele vai se acomodando. A questão da Terra. Nunca houve esse questionamento sobre a Terra ser plana ou a Terra ser esférica. Existe uma passagem bíblica, preste muita atenção. Vamos aqui, ela está bem aqui, ó. Gafanhoto, assim. Isaías, eu estou no livro do profeta Isaías, veja bem, essa aqui é a passagem mais utilizada pelos pregadores que não têm mais a capacidade de crer à semelhança daquilo que Deus interessa em encontrar em nós. Isaías capítulo 40, versículo 22, olha o que diz. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então está escrito isso aqui, que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Como a ciência, como eu disse para você, ela ensina que a terra é esférica, aí pegaram essa palavra bem aqui, ó, redondeza, e transformaram em esfera. Em outras traduções você vai encontrar círculo da terra. Pegaram essa palavra círculo, transformaram em esfera. Por quê? Porque ela se amolda ao que todo mundo diz. Ela se parece mais com aquilo que as pessoas estão dizendo. Embora a Escritura Sagrada fala em círculo e redondeza, mas ela foi interpretada como sendo esfera, embora não seja. Mas foi interpretada por quê? Por não terem mais aquela capacidade de dizer, não, o Senhor Deus falou redondeza, o Senhor Deus falou círculo, ele não falou esfera. Eles não têm, e a maioria está dizendo que é esfera, aí o que é que faz os pregadores sem fé? Eles anuem a interpretação da massa, ao que todo mundo diz. Deixa eu contradizer uma frase que é falada entre as pessoas sem Deus. Preste atenção, as pessoas sem Deus, elas falam assim, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Esse provérbio, ele não é da parte de Deus. Ele é exclusivamente humano. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo escolheu um rei no lugar de ser gerenciado pelo próprio Deus quando Samuel era sacerdote. A voz do povo disse, crucifica-o, para Jesus
quando entre um ladrão e Jesus preferiram o ladrão. Então você vê, a voz do povo não é a voz de Deus. Entretanto, a voz do povo ela clama mais alto, porque o som ouve-se mais alto. Mas nós temos muitas proezas bíblicas de pessoas que trabalharam sozinhas. Outra frase que não é da parte de Deus, mas ela é falada inclusive dentro do contexto do cristianismo. Uma andorinha só não faz verão. Esse ditado, esse provérbio, ele é do homem. Ele não vem da parte de Deus. Ele é nocivo aos que creem em Deus. Porque as escrituras sagradas, elas afirmam, 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000. Então a matemática divina, ela dista completamente das asseverações humanas. Então são conceitos e palavras do homem. A terra é esférica. Deus não fala isso. A palavra de Deus fala em círculo, a palavra de Deus fala em redondeza. Essas duas palavras, presta atenção, traduzidas dessa forma. A questão interpretativa delas já é outra história. Como eu disse para você, a fé está minguando. Os pregadores estão cada dia mais covardes. O que é que eles fazem? Eles anuem ao que a voz do povo diz. Eles dizem assim, eu sozinho não vou poder combater. Eles esquecem que Deus falou para Moisés, 1 persegue 1000 e 2 persegue 10.000. Então essa aqui é a única passagem que eles têm para querer aproximar o conceito da forma da terra ao que a ciência diz. É a única coisa. A única coisa que tem na Bíblia Sagrada para falar a respeito da esfericidade, e não é esfericidade, fala em redondeza, fala em círculo da terra. Essa é a tradução da palavra. Bem, nós temos na Bíblia Sagrada passagens que elas não pensam de forma igualitária a tal esfericidade. João Mozan, mas tu não sabia disso antes? Sim, querido. Mas como eu estou dizendo para você, a gente cresce numa cadeia. Se alguém não falar, dá para você sair dessa cadeia. Você vai continuar ali todo o tempo. Existiu uma situação em que o evangelista Paulo chegou a uma cidade e ele perguntou às pessoas, em que batismo vocês foram batizados? Aí ele diz, fomos batizados no batismo de João. Vocês não foram batizados no Espírito Santo? Aí ele diz, pelo contrário, nós nem sabíamos que existia o batismo no Espírito Santo. Pois bem, a partir desse momento que veio a informação, eles foram batizados no Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. O que é isso? Quando não dá a possibilidade, quando não se aventa aquela rota de fuga, fica-se toda a vida na cadeia. Então agora começou-se a perceber, peraí, os homens dizem isso, mas nós temos nos exemplos isso. A própria Escritura Sagrada ela não aponta para o que a ciência diz, pelo contrário, o minguar, o diminuir da fé dos pregadores faz com que eles tentem legitimar suas pregações naquilo que a ciência diz. Olha, existem fissuras no Oceano Atlântico e muitos pregadores dizem, olha, tem a prova de que vai acontecer esse tsunami, vai acontecer esse terremoto, porque a ciência encontrou essa fissura ali no Oceano Atlântico e isso é uma prova, ou seja, a ciência está do meu lado, eu estou pedindo apoio para a ciência para ratificar, para legitimar, para contextualizar a minha pregação. Então não há mais pregadores que sustentem a palavra de Deus pela sua capacidade de crer na mesma. Eles estão buscando apoio em elementos efêmeros, elementos passageiros, para ver se conseguem dar corpo à pregação que eles estão fazendo. Está acontecendo isso em todos os ambientes, querido. Por quê? Porque a fé está minguando. As pessoas estão com pouca capacidade de absorver a contradição, porque elas preferem ficar em paz com todo mundo, vamos ficar numa boa, não vamos falar ao contrário, mas não esqueçam de uma coisa, preste atenção. Quando Simeão, aquele profeta, pegou o Senhor Jesus, ele disse para Maria, este menino está sendo levantado para contradição. Contradição, ou seja, nós não falamos igual a todo mundo, nós temos uma opinião diferente de todo mundo. Entretanto, muitos pregadores, eles foram se fazendo alianças com a riqueza, fazendo alianças com o bem-estar. E olha, existe uma coisa que é falada no meio evangélico e que ela é destrutiva contra a nossa fé. Aconteceu o seguinte, quando uma pessoa que serve a Deus estuda psicologia, é uma coisa. Aí ele vai falar da palavra de Deus numa direção. Quando uma pessoa que estudou psicologia e converte ao cristianismo, é outra coisa. Ele vem com outra roupagem a respeito da palavra de Deus. Que eu vou lhe dizer? Existem pregações que dizem assim, olha, você tem que se amar para poder amar outra pessoa. Peraí, isso é muito bonito, essa frase. Ela parece bem colocada, ela parece ter nexo, ela parece fazer sentido. Mas quando a gente vai para a Escritura, a gente vê o Senhor Jesus dizendo, deixa eu encontrar aqui, aquele que está aqui.
João 12, 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Mas as pregações dizem assim, você tem que se amar para amar outra pessoa. Mas Jesus diz, quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Por quê? O que é isso? Eu vou assumir uma postura em que as pessoas não vão gostar de mim e eu sei que vai acontecer isso. Então, para eu assumir essa postura e ter essa consciência que as pessoas não vão gostar de mim, eu vou ter que tomar decisões que vão ser contrárias a mim mesmo. Não farão bem ao meu bem-estar, elas não aumentarão o meu ego. Eu ficarei numa situação de desvantagem. Então, nesse aspecto que Jesus quer dizer sobre odiar a própria vida, veja bem, está escrito aqui, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Então você vê que é contraditório aquilo que as pessoas dizem em relação ao que a Escritura diz. A Escritura fala sobre círculo da terra. A Escritura fala sobre redondeza da terra. Aí, para eu ficar em harmonia com esse mundo sem Deus, para eu legitimar certas pregações, eu peço o apoio da ciência. A ciência que não acredita em Deus para início de passagem. A ciência que faz de tudo para jogar sempre para outra questão. Quando vai se aproximando, eles veem que vai se aproximando da fé, vai se aproximando de um Criador, eles evitam, eles constroem outros argumentos. Preste muita atenção nisso. Eu vou mostrar para vocês uma passagem aqui lá do Velho Testamento, de Josué, quando ele teve uma luta. Preste atenção, ele estava numa guerra. Diz assim, então falou Josué ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ou seja, qual era a compreensão? É que o sol vinha e a lua também vinha. Não era que o sol estava fazendo uma elipse em volta da Terra, tão pouco que a Terra estava fazendo uma elipse em volta do sol. Essa era a compreensão. Planura, planicidade, essa era a compreensão. Aqui não é nenhuma prova de que a Terra é plana. Tampouco se transforma em prova que ela era uma esfera. Repito para vocês, a única coisa que você vai encontrar que vai sugerir a questão de círculo é aquela passagem lá de Isaías e pronto, acabou. O resto você só vai encontrar passagens que dão a ideia de planura. Vamos a mais uma passagem aqui. Ele é o que está sentado, nós já lemos, né? Mais uma passagem de Isaías. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Como é que ela vai ser sacudida se ela não está estática? Como é que a Terra será sacudida naquele momento se ela está em movimento, segundo a ciência moderna? Se ela está fazendo a translação, a precessão, ela está fazendo a sua volta em si mesma, tudo isso que nós somos ensinados na escola. Mas a Escritura Sagrada diz que nesse dia aqui, do versículo 13, a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Nesse dia ela vai ser movida, mas a ciência diz que ela já está em movimento. Você vê como a ciência ela não consegue se encaixar? Tampouco a escritura da tela para a ciência, poxa, a ciência não vai concordar com a minha afirmação. O Senhor Deus não liga para isso. Ele simplesmente afirma as coisas que são. Você entendeu? Vamos mais adiante. Qual a passagem que nós temos aqui? Deixa eu encontrar. Vamos aqui para Mateus. Preste atenção. Mateus diz o seguinte, já no Novo Testamento, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a ideia de planura. Não fala de esfericidade, não fala que ela é plana, mas dá a ideia. Existe uma passagem no livro de Reis, quando Salomão diz assim, olha, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ou seja, a ideia de que ele conseguirá ver. Existe um livro que eu estudo, chamado Novo Testamento Interpretado, versículo por versículo, do professor Russell Champlin. Ele é um professor muito conceituado no Novo e no Velho Testamento. E nesse livro do Novo Testamento, mais uma vez, ele pede apoio à sua interpretação à ciência que nós conhecemos. Ele entende que a volta do Senhor Jesus será assim, que Jesus estará vindo e a terra estará dando as suas voltas para que todo olho possa ver. Mas a palavra de Deus não fala sobre esse tempo, ela fala que todo olho verá. Ela não fala de um tempo que eu vou ver, aí depois eu vou ligar lá para o cidadão do Japão, e aí ele vai poder ver por causa de mim. Não, a Bíblia diz que todo olho verá. É aquela coisa de momento, é aquela coisa que vai acontecer com todo mundo. Não é alguma coisa que vai esperar dar uma volta. Mas esse irmão, o Russell Champlin, ele interpreta isso para buscar apoio, para não ficar do contra, para não ser uma pessoa estranha, para não ser um Antipas, aquele que foi elogiado numa igreja, que Jesus elogiou esse Antipas, porque ele foi morto, mas ele foi contra todos.
porque ele foi a favor de Deus, ele estava habitando num lugar totalmente inóspito para o cristianismo, mas ele foi Antipas. Ele foi Antipas, por isso que ele ganhou esse nome de Antipas, ou seja, aquele que é contra todos. Veja, querido, que a Escritura Sagrada nunca se comprometeu em querer me dizer como é a forma da terra. Tampouco ela lançou possibilidades para eu ter dúvida. O Senhor Deus fala comigo, eu estando no meu ambiente, e ele aporta esse meu ambiente para a imensidão do que existe, a vastidão do que existe. Ele fala de assuntos que me levam a interpretar que onde eu estou é daqui para o vasto. Aí, como os pregadores estão mitigando a sua fé, diminuindo a sua fé, o que eles fazem? Vão buscar apoio na ciência. E surgiu essa interpretação a respeito de Isaías, de que essa palavra redondeza significa esfericidade. Nós temos aqui a esfericidade, ensinada pela ciência, e aqui nós temos a redondeza. Nós temos a redondeza desse jeito aqui, e preste atenção, onde é que ele fala aqui? Olha, cientificamente e praticamente correto. Deixa eu ampliar aqui para você poder ler junto comigo. Cientificamente é e praticamente correto. Então é assim que, através de trabalhando no lugar, indo para campo, eles descobriram que a Terra é. Indo para campo, preste atenção, fazendo aferição, fazendo triangulação e outras coisas que a matemática viabiliza, essa é a forma que se descobriu. Agora, quando que eu fui saber disso? Não foi na escola. Não foi na escola, porque a escola me doutrina a eu acreditar nisso aqui. Entendeu? A escola me obriga a acreditar que a água faz curva. A água faz curva. A escola me obriga a acreditar. Embora esse corpo aqui tenha diferentes tipos de massa, mas eles querem que eu acredite na homogeneidade da atração gravitacional. Você entendeu? Eu não posso provar pela Bíblia Sagrada que a Terra é plana, tampouco posso provar que ela é esférica. Eu tenho mais passagens aludindo à planura, à planicidade, e tão somente uma única só, dando ensejo à possibilidade de interpretação para esfericidade. Eu espero clarear a sua ideia, o assunto é muito vasto. Por exemplo, aqui eu estou confessando para você. Os pregadores estão diminuindo a fé. E para que eles continuem pregando, eles estão buscando apoio na ciência, sem Deus. Mas se eu tiver o apoio da ciência, mais pessoas vão me aceitar. Então é um expediente que tem se utilizado para se diminuir da fé que está acontecendo em todas as pessoas. Todo mundo está perdendo a sua fé. E aqueles que têm aquela pouca fé, tem que preservar. Porque cada dia que passa as pessoas vão ficando mais cegas, vão ficando mais afastadas de Deus, e tudo que a ciência faz, em momento algum, se propõe a aproximar qualquer pessoa que seja de Deus. A ciência moderna, dominada pela maçonaria, diga-se de passagem, dominada pelos senhores do mundo, dominada por Satanás, ela não vai me aproximar de Deus em nenhum momento. Ainda que eu faça interpretações mirabolantes para chamar de esfera para círculo, para chamar de esfera para redondeza, a ciência moderna não me aproxima de Deus. Essa ciência bem aqui, ela não faz eu crer mais em Deus. Agora, deixa eu explicar mais uma coisa, o vídeo vai ser longo mesmo. Quando a gente olha para isso aqui, aí o intérprete bíblico ele vê o seguinte: bom, nós somos só um pontinho nesse universo, né? O que é que a pessoa que serve a Deus pensa? Bem, então realmente Deus nos ama. Porque se fosse assim o caso, de a gente ser esse pontinho de nada nesse vastidão de universo, se fosse isso o caso, então significa que nós somos realmente muito importantes. E compara com a maneira divina, que ele chama a existência que não existe, que ele tira dos pobres para colocar entre os reis, ele tira do matadouro para colocar na vida, das trevas ele chama a luz. Então, a pessoa que serve a Deus, ele pensa assim, ele não vai pegar, então quer dizer que nós não valemos nada, Deus não se importou, porque Jesus veio aqui nesse planetinha, sabe? Então a pessoa que serve a Deus, ele vai fazer de tudo para interpretar aquilo que se diz para a glória de Deus. Não interpretar para se afastar de Deus. É isso o que eu fazia e é isso que muitos pregadores fazem. Eles procuram dizer, bom, se é um planeta pequenininho, se a Terra é um planeta, bem como dizem que não é, então significa que realmente Deus nos ama, porque apesar de a gente ser tão pequenininho, ele veio aqui nesse mundinho, entendeu? Mas atualmente os testes de campo estão inviabilizando essa possibilidade aqui. Testes de campo. As imagens da NASA, as imagens da JAXA, da Roscosmos, da ESA, da chinesa, que eu esqueci o nome,
elas apontam para isso aqui. Mas a experiência de campo aponta para isso aqui e para a planicidade do ambiente onde nós vivemos. Pode concordar, pode discordar, mas é assim mesmo. Eu estou dizendo para você o que Paulo disse aos Efésios. Vocês foram batizados no Espírito Santo? Não, não foram batizados no Espírito Santo. Foram batizados no batismo de João. Nós nem sabíamos que existia o batismo do Espírito Santo. Então, eu estou mostrando para vocês que existe esse caminho, porque mostraram para mim. E eu não vou ser egoísta, eu vou mostrar para vocês. Concordar e discordar, isso você tem o seu poder para tomar a sua decisão. Tá, querido? Fique com Deus. Palavra de um pregador, de um evangelista que trabalha fora da porta. Eu passo o vexame fora da porta pelo nome do Senhor Jesus. E vou passar mesmo, porque o nome dele é grandioso e vale a pena passar todo o constrangimento que seja necessário para glorificar aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. De um só fez toda a raça humana para habitar toda a face da terra. Deus lhe abençoe, querido. Boa sorte!